Nos primeiros anos da década de 80 do século XX, o Brasil passava por um período de transição política e de grandes desafios. O país estava vivendo ainda sob o jugo de uma ditadura militar que tinha sido iniciada em 1964. Porém, neste momento, as oposições e a sociedade civil se organizavam em defesa da democracia no país e começavam a conquistar as ruas e as mentes. Em 1979, os exilados políticos puderam retornar ao Brasil e à vida pública. Neste mesmo ano, estouram as primeiras grandes greves operárias no país desde 1968 na região do ABC Paulista. Um ano depois, são criados novos partidos políticos. Em 1982, os brasileiros puderam votar diretamente para governador depois de quase 20 anos. A ditadura estava chegando ao fim. Entretanto, os militares e os seus aliados ainda tinham grande força política e conduziam de sua forma o processo de abertura. Estava marcada eleições indiretas para presidente em 15 de janeiro de 1985, para eleger um civil para substituir o general João Figueiredo. Foi aí que uma emenda constitucional lançada por um deputado até então pouco conhecido canalizaria as insatisfações gerais dos vários setores da população brasileira e desembocaria nas maiores mobilizações políticas da história do Brasil. Várias manifestações ocorreram nos vários estados brasileiros, todas com um só grito: E o Rio de Janeiro, como em várias outras ocasiões, seria um palco privilegiado dessa história. Em 2 de março de 1983, o deputado federal Dante de Oliveira apresenta proposta de emenda constitucional que restauraria a eleição direta para presidente. O deputado Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso, apresentou ontem à mesa da Câmara proposta de emenda à Constituição, restabelecendo a eleição direta à presidência e vice-presidência da República. Eu acredito que o povo brasileiro está aí, como hoje aqui em Uberlândia, nas ruas, nas praças, nas escolas e nos campos do Brasil, exigindo as eleições diretas para a presidente da República. Esta é a reivindicação maior, é a reivindicação máxima do povo brasileiro. E o povo tem que ser respeitado nesse seu direito. De março de 1983 até abril de 1984, as manifestações em defesa das diretas já se alastraram pelo país. Foram mais de 30 comícios em várias cidades brasileiras, em quase todos os estados da União. Os comícios catalisaram as insatisfações dos mais variados grupos sociais e políticos contra a ditadura. O movimento ele atinge a dimensão que ele atingiu porque ele reúne realmente forças muito heterogêneas, desde a direita moderada, que estava abandonando o barco da ditadura, até a extrema-esquerda. Isso de um lado. De outro lado, também, o movimento respondia, não é, a uma demanda reprimida da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não elegia diretamente o seu presidente desde 1960. Eleições já para a presidência da República. Olha a musiquinha, cadê a bateria? Mamãe, eu quero. Cadê a bateria? Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero votar. Onde? Para acabar com o colégio eleitoral. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero votar. 1, 2, 3.
4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. No início de 1984, o tema das eleições das diretas já tinha tomado todos os espaços da antiga capital do Brasil. Ainda em janeiro, várias passeatas foram organizadas pela oposição na Cidade Maravilhosa. Toda esta movimentação tinha um acompanhamento constante do Serviço Nacional de Informações da ditadura. Rio de Janeiro. Iniciou-se no dia 4 de janeiro de 1984, na capital fluminense, campanha sob forma de um suposto plebiscito popular sobre as eleições diretas, com a distribuição de cédulas aos transeuntes, contendo a pergunta: você gostaria de votar para presidente da República? Para serem depositadas em 4 urnas colocadas na Cinelândia. Em 14 de janeiro, transcorreu a manifestação programada pelos partidos de oposição, que se consistiu em uma concentração inicial na Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema, e passeata por trechos das ruas de Ipanema e Copacabana. Em solo carioca, o primeiro comício das diretas já aconteceria numa quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Dezenas de milhares de pessoas participaram ontem, no Rio, de passeata pelas eleições diretas, percorrendo a Avenida Rio Branco, da Igreja da Candelária à Cinelândia, onde, em frente à Câmara dos Vereadores, houve o comício. Em 1984, até o rei Momo queria votar para presidente da República, e o carnaval daquele ano ficaria conhecido como o Carnaval das Diretas. No recém-inaugurado sambódromo pelo governador Leonel Brizola, ocorreram inúmeras demonstrações de apoio às diretas pelo público, que foi ao delírio com o desfile da escola Caprichosos de Pilares, que com seu enredo criticava o governo do presidente Figueiredo. Os blocos de rua refaziam as marchinhas em deliciosas paródias, e um dos maiores sucessos das ruas do Rio de Janeiro naquele ano foi Mamãe, eu quero votar. Em 21 de março, uma quarta-feira, ocorreria uma segunda passeata pelas diretas já. Na passeata pelas eleições diretas para a presidência da República, a multidão chegou a ocupar toda a Avenida Rio Branco, entre a Candelária e o Obelisco da Cinelândia. Segundo estimativa da Polícia Militar, a manifestação reuniu 150 mil pessoas. Os promotores do ato calculam que houve 300 mil participantes. A campanha em defesa das diretas cada dia ampliava-se mais e chegaria também aos gramados e arquibancadas de todo o Brasil. A campanha pró-diretas atingiu os estádios de futebol com manifestações junto a torcidas nos jogos Grêmio versus Internacional, dia 26 de janeiro de 1984, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Flamengo versus Palmeiras, no dia 28 de janeiro de 1984, no Rio de Janeiro. A maior torcida do Brasil também queria votar para presidente. Já foi. O levantamento. A cabeça. Gol! Neste verão, foi criada a facção Fla-Diretas. Seus membros prometiam desfraudar as bandeiras das diretas no Maracanã. Sábado, durante a partida entre Flamengo e Palmeiras, todos devidamente uniformizados, camisas desenhadas pelo humorista em fio, com um desenho de um urubu carregando um voto na boca. Em 10 de abril de 1984, foi marcado o último comício no Rio de Janeiro antes da votação da emenda Dante de Oliveira. Naquela terça-feira, todos os caminhos levavam ao comício da Candelária. Nunca, até aquele momento, uma manifestação política tinha levado tanta gente às ruas. Um mar de pessoas tomou a Avenida Presidente Vargas. O evento ficou conhecido como o Comício do Milhão. O número de participantes só seria superado pelo comício na Praça da Sé, em São Paulo.
nosso bloco também poeta. Poeta não é de se acomodar, não é preciso me ser profeta. O povo já sabe onde quer chegar. Eu vou rezar uma missa numa igreja da Suíça, daquela grana passar. Na noite de 25 de abril de 1984, foi votada a emenda Dante de Oliveira na Câmara de Deputados. O resultado foi 298 votos a favor da emenda, 65 contra, 113 ausências e 3 abstenções. Por ser emenda constitucional, seriam necessários 320 votos. A emenda foi rejeitada. As maiores manifestações da história brasileira foram derrotadas no colégio eleitoral por manobras políticas. Hoje, olhando para trás, é como se nós achássemos que esse processo foi natural, que o Brasil realmente ia para a democracia, né? Porém, na época, não era essa a opinião dos contemporâneos, havia muita dúvida se o Brasil realmente iria completar o processo da democratização. Havia muita gente, né, que temia um retrocesso. Então, eu diria que as diretas já, entre 83 e 84, né, e antes delas, os grandes movimentos sociais no fim dos anos 70, início dos anos 80, desempenharam um papel absolutamente chave em garantir que a transição efetivamente iria desembocar num processo de redemocratização. O movimento pelas diretas já
foi derrotado no colégio eleitoral mais vitorioso na luta pela redemocratização do país. As manifestações em prol das diretas já se tornaram um marco do final da ditadura e símbolo do fim de tempos que lutamos para que não voltem nunca mais. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó